Eu tenho ouvido falar muito sobre a palavra grandeza nessas últimas semanas e por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque ele tem me chamado muita atenção. Normalmente, quando a gente pensa na palavra grandeza, a gente associa a coisas materiais, ao que a pessoa conquistou e não necessariamente com o que ela é. E eu quero trazer aqui algumas percepções e algumas lições que eu aprendi observando as pessoas à minha volta, os ambientes onde eu estou, o que as pessoas estão buscando e o que elas estão conseguindo conquistar, para que a gente estacione essa palavra num contexto mais do ser do que do ter. Normalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa o que significa grandeza para ela, ela vai traduzir isso de alguma forma material. Então, o tamanho do negócio que a pessoa tem, quanto que é o faturamento que ela tem, qual o cargo que ela ocupa e assim por diante. Só que, na verdade, a gente consegue observar que a grandeza ela está muito mais associada à profundidade que a pessoa tem na forma com que ela vive, na forma com que ela se expressa e na forma com que ela trata as outras pessoas do que propriamente aquilo que ela tem. Porque assim, observando as pessoas ao meu redor, eu vejo que tem muitas pessoas que são muito bem sucedidas, por exemplo, na carreira ou nas suas empresas, têm um negócio muito próspero, mas são pessoas que não tratam bem as pessoas que trabalham com elas, por exemplo. Por outro lado, eu também já conheci pessoas que não têm um cargo tão importante, não têm um negócio, são pessoas muito mais simples e com muito menos posses, mas elas são pessoas que sabem se conectar muito bem com outras pessoas, são pessoas que tratam muito bem as pessoas por onde elas passam e, na verdade, isso significa na prática que elas têm uma presença muito forte com as pessoas e aonde elas estão. Elas têm uma profundidade muito maior enquanto pessoas. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em como extrapolar a palavra grandeza e conseguir colocar ela dentro de um contexto que nos traga muito mais sentido, eu diria assim. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, e até ela tá, isso que eu vou falar está associado a uma frase que eu já li muitas vezes, que é sobre o quanto que a gente consegue tocar as pessoas fazendo o bem, entregando o nosso melhor por onde a gente passa. Porque tem uma frase bem emblemática da liderança que fala, né, que um líder, ele é... As pessoas elas vão esquecer o que você fez para elas, mas elas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem. É alguma coisa nesse sentido a frase. E eu acredito muito nisso, e isso para mim é o que está associado diretamente com a palavra grandeza, porque é justamente por onde a gente passa, com as pessoas que a gente se relaciona, com quem nós já nos relacionamos, o que foi que a gente deixou para essas pessoas? Será que a gente deixou uma marca positiva ou a gente deixou uma marca negativa? Eu acho que a grandeza ela paira muito nesse lugar, no lugar do impacto positivo que nós vamos deixando nas pessoas por onde nós passamos. E a primeira coisa que eu aprendi pensando sobre essa questão e olhando também, né, os últimos anos e todas as minhas experiências, eu percebi que a primeira lição que a gente pode tirar disso tudo é que grandeza é algo que a gente pode desenvolver. Talvez a gente não tenha nascido naturalmente com essa grandeza de saber como tocar as pessoas, mas eu acredito que é algo que a gente pode desenvolver ao longo da vida. E como que a gente desenvolve? Eu acredito que muito pelas experiências que a gente vive, pelas leituras que nós fazemos, pelas pessoas com as quais nós conversamos, porque à medida que nós vamos tendo contato com novas maneiras de lidar com as questões, de ver a vida, de como se comportar, o próprio autoconhecimento, eu acredito que tudo isso é insumo para que a gente tenha cada vez mais grandeza. À medida que eu me coloco em lugares e próxima de pessoas que estão no nível mais avançado de desenvolvimento, eu também consigo aprender muito com elas e a gente automaticamente vai absorvendo e conquistando mais repertório. E eu acredito que isso é uma das fontes do desenvolvimento da nossa grandeza. E associado a essa primeira lição, vem a segunda lição, que é a gente escolher a grandeza que a gente quer ter. Porque pensando de uma forma prática, nós aprendemos muita coisa ao longo da vida, mas nem sempre nós colocamos aquele aprendizado em prática.
Às vezes a gente estuda muito, faz cursos, se desenvolve, lê muitos livros, conversa com muitas pessoas, mas se a gente não colocar esse conhecimento em ação, na verdade, ele guardado não vai fazer muita diferença. E a partir do momento que a gente coloca esse conhecimento em ação, nós vamos começando a fazer pequenos movimentos, nós vamos nos colocando num caminho em que nós vamos fazendo pequenas mudanças e essas pequenas mudanças somadas, elas vão começando a compor uma grandeza maior dentro da gente. E essa grandeza que está dentro de nós, ela pode ser renovada todos os dias com essas pequenas atitudes, com as pequenas escolhas que nós vamos fazendo. Então, quando você escolhe ser uma pessoa honesta, quando você escolhe ser uma pessoa bondosa, quando você escolhe ser uma pessoa que tem mais empatia pelo outro, esses pequenos movimentos, essas pequenas mudanças que nós vamos fazendo, elas vão agregando e vão transformando a nossa grandeza. E isso é uma escolha, porque nós escolhemos todos os dias, nós fazemos muitas escolhas ao longo do dia, e diante de uma situação, diante de um pedido de ajuda, diante de uma situação tensa na empresa, por exemplo, a gente escolhe como que a gente vai reagir. Nós temos esse poder de escolha. Então, a partir do momento que eu escolho ir por um caminho bom, a partir do momento que eu escolho ir por um caminho de ter empatia, de ouvir, de entender aquela situação antes de talvez me aborrecer com a pessoa ou talvez ser rude, eu posso escolher entender melhor aquele cenário e agir de uma outra forma. Então, por isso que a lição número 2 para mim é justamente a questão de que a grandeza, ela é uma questão de escolha, e essa escolha nós fazemos todos os dias com pequenas atitudes. Isso se reflete na nossa vida pessoal, como por exemplo, eu sou mãe, e eu sei que o meu filho, ele aprende muito mais com o que ele enxerga do que eu estou fazendo, do que o que eu falo para ele fazer. Então, o exemplo, ele é, na verdade, um construtor dessa grandeza também, né? A partir do momento que eu tenho boas atitudes e ele está me observando, ele também vai aprender a ter boas atitudes. E isso também a gente pode trazer para dentro do ambiente corporativo, porque é assim que acontece com a cultura. Se nós temos um discurso muito bonito, mas na nossa prática ela não é da mesma forma que o discurso, as pessoas que estão sendo lideradas por nós naquele momento, elas vão perceber que o discurso é diferente da prática, e aí que começam os ruídos na cultura de uma empresa. Então, a gente sempre tem a oportunidade de fazer algo melhor, de fazer algo diferente para que as pessoas à nossa volta também se inspirem com aquelas atitudes, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. Eu acredito que a gente pode pensar que a grandeza, ela é construída sobre 3 dimensões, basicamente. A primeira dimensão é você escolher fazer sempre o seu melhor. Eu vejo muitas pessoas que elas podem fazer mais, mas elas acabam não fazendo porque elas usam a justificativa de que o outro não fez por elas, ou esse trabalho exige muito de mim e eu não fui contratada para isso, a minha função não é essa. Então a pessoa, ela vai se tornando uma pessoa escassa, ela vai deixando de fazer e de usar o potencial que ela tem, simplesmente porque ela não quer dar o seu melhor. Eu sempre acreditei no contrário disso. Por todos os lugares onde eu passei, eu sempre fiz o meu melhor, independente de se aquilo fazia parte ou não da minha função, se eu tinha sido contratada para aquilo ou não, porque eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que é, se eu fizer o meu melhor, eu vou fazer o melhor para a empresa, mas eu também vou fazer melhor para mim, para minha carreira, para o meu futuro. Em algum momento, esse melhor que eu estou fazendo, ele vai se converter em algo positivo para mim. Porque nem sempre a gente faz o nosso melhor e as pessoas reconhecem, isso é verdade. Mas muitas vezes as pessoas reconhecem. Se não reconhecem no momento em que nós talvez estejamos esperando, mas é como se nós fizéssemos uma poupança de boas ações, principalmente para nós mesmos. Eu acho que essa escassez, muitas vezes, que a gente acaba se deparando aí na vida, ela, em primeira instância, ela prejudica a nós mesmos, né? Então, eu acredito que fazer o melhor é uma das dimensões para a gente desenvolver cada vez mais grandeza. A segunda dimensão é o aprendizado, é querer aprender. Nós vivemos hoje num mundo em que as coisas mudam muito rápido e muitas vezes nós temos que desaprender algo para aprender algo novo. E o aprendizado, até existe o conceito de lifelong learning, né, que é você aprender durante a vida toda, porque é assim mesmo.
A cada momento da nossa vida, nós estamos num ambiente diferente, numa fase diferente, a gente precisa de conhecimentos diferentes, então a gente sempre pode aprender, fazer, até mesmo aquilo que nós fazemos muito bem, sempre tem uma maneira melhor de fazer, sempre tem uma maneira diferente de fazer. Então eu acredito muito que o aprender, né, o querer aprender de verdade, é algo que precisa nos acompanhar ao longo da vida e faz muita diferença. E a terceira dimensão é a dimensão do ser. Muitas vezes nós temos uma atitude de nos diminuirmos para cabermos em alguns ambientes, não termos coragem de colocar muitas vezes aquilo que nós de fato queremos. A gente às vezes se coloca num lugar que é menor do que a gente poderia ser. Então, essa questão de ter essa clareza sobre quem eu sou, quem eu quero ser de verdade, ela também é muito importante para desenvolver a grandeza. Porque quanto mais eu me coloco nas situações, nos lugares e com as pessoas onde eu posso ser eu mesma, do jeito que eu sou, do jeito que eu funciono, da forma com que eu vejo a vida, mais fácil fica nós adquirirmos essas habilidades para termos mais grandeza. Então eu acredito que essas três dimensões, elas são facilitadoras para a gente conseguir construir essa grandeza que de fato vai fazer muita diferença e que inclusive ela pode ser uma facilitadora para a gente conseguir aquela grandeza que eu falei no início, né? Talvez aquela grandeza material que a gente também, obviamente, busca, né? E aí tem uma questão aqui, né, um paradoxo em relação a isso, que é, enquanto muitas vezes nós estamos ali buscando aquela grandeza material, a gente fazendo o caminho contrário, que é buscando a grandeza do ser, de estar, né, inteira ali numa relação, seja no trabalho, seja na vida pessoal, dando o nosso melhor, aprendendo, buscando ter mais repertório, sendo uma pessoa curiosa, querendo fazer as coisas de um jeito melhor, buscando formas mais inteligentes de trabalhar, de fazer as coisas. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai tendo oportunidade para desenvolver a grandeza material. Porque essa grandeza do ser, ela na verdade é algo que não precisa ser falado. As pessoas elas enxergam de longe quando uma pessoa é assim. A pessoa não precisa falar, ela não precisa aparecer, ela não precisa de holofotes, ela simplesmente é. E aí que tá justamente esse paradoxo e a beleza disso tudo, né? Que enquanto a gente se esforça muito por um caminho de buscar a grandeza material, a gente muitas vezes deixa de desenvolver a grandeza do ser, quando na verdade essa aqui é a nossa maior fortaleza para conquistar as duas coisas. E no resumo de tudo aqui, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o desenvolvimento da grandeza, ele não é um destino final, não é um resultado final que a gente busca, ele é justamente o caminho. Se a gente parar para pensar que tudo isso que eu falei aqui sobre como desenvolver a grandeza, as dimensões da grandeza, se a gente parar para pensar, tudo isso é composto por pequenas atitudes ao longo dos dias que a gente vai tomando, decisões que a gente vai tomando, formas de se apresentar, de se colocar diante das situações, e elas, no final, elas vão se transformar em algo grande. Então, é justamente o que a gente precisa procurar, é desenvolver essa grandeza ao longo da nossa caminhada. E aí, me conta, você já tinha pensado na grandeza sob esse aspecto? E dessas formas de desenvolver a grandeza e das dimensões que eu falei para você, qual que fez mais sentido aí nesse momento que você está na sua vida? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber.